Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A aula de hoje a gente vai estar falando sobre algumas propriedades dos logaritmos. O que são essas propriedades na verdade? Como todo logaritmo, ele é uma potência, ele representa o expoente de uma potência, como a gente viu na aula da definição, todas as propriedades que a gente tinha na potência, a gente vai ter nos logaritmos. Então, quais são as propriedades que a gente tinha nas potências, né? A gente tinha multiplicação de potências de mesma base, né? Então, quando a gente tinha assim, né? 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado na quinta potência, o que a gente fazia? Conservava a base 2 e somava esses expoentes, não era isso? Ó, então, daria 2 elevado a 3 mais 5, 8, né? Essa era uma das propriedades da potência. A segunda propriedade da potência que a gente já estudou era aquela propriedade que a gente tinha, por exemplo, 2 elevado ao cubo, agora dividido por 2 na quinta, né? Quando a gente tinha uma divisão de potências de mesma base. Então, qual era a regrinha? Conservava a base, diminuía os expoentes, né? Então, a gente tinha 2 elevado a 2 negativo. E a terceira e última propriedade que a gente tem nas potências é aquela que a gente tem assim, 2 elevado ao cubo, tudo isso na quinta potência, ou seja, uma potência de uma potência. A gente tinha lá que a gente multiplicava os expoentes, 3 vezes o 5, e aí dava 2 elevado na 15ª potência. Então, essas três propriedades que a gente tem nas potências, a gente vai ter essas mesmas três propriedades nos logaritmos, né? Então, como o logaritmo ele é uma potência, né? Ele é a representação do expoente daquela potência, a gente vai ver essas propriedades iguaizinhas às mesmas, mas elas sendo pensadas sobre os logaritmos, certo? Então, bora lá. A gente vai nessa mesma ordem, tá? Multiplicação de potências de mesma base, né? A divisão de potências de mesma base e potência de uma potência. Então, bora lá. A primeira propriedade dos logaritmos é a seguinte. Imaginem que eu tenho o logaritmo de uma base A, de B, aqui é um vezes, tá, pessoal? Não sei, deixa eu pegar o mouse que aí é mais fácil de eu fazer aqui. Vezes. Deixa eu fazer um Bzão. Eu acho que fica melhor. Bzão vezes. É um vezes, tá? Um Czão, vamos supor. Percebam que aqui, o que esse logaritmo, o que essa expressão está me dizendo? Ela está me dando a multiplicação de potências de mesma base. Como assim? Vamos lembrar da definição aqui comigo, ó. Se eu tenho, por exemplo, assim, eu vou pegar log na base 2 do 4 vezes o 8. Percebam que o 4 e o 8, que estão ali no logaritmando, eles são uma potência de base 2. Por que eu sei que eles são uma potência de base 2? Não porque o 4 é uma potência de base 2 ou o 8 é, não é só isso. É porque o logaritmo está na base 2. Então, o que significa esse log na base 2 do 4 vezes o 8? Significa qual é a potência que eleva o 2, né? Que potência é essa aqui, que expoente é esse que eleva o 2, e vai dar o 4 vezes o 8. É óbvio que alguém vai me dizer assim, Paulinha, é só multiplicar o 4 pelo 8 que a gente vai ter o valor. Exato, nesse caso sim. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse momento é que eu posso escrever isso aqui como dois logaritmos distintos, separados, diferentes. E o que isso vai me facilitar? Vai me facilitar que quando eu consigo separar estes logaritmos, eu consigo escrevê-los de outra maneira e eu consigo calculá-los de outra maneira utilizando as propriedades. Então, vamos lembrar lá. A propriedade da potência, quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, que é o caso aqui do 4 vezes o 8, na base 2 do logaritmo aqui, a gente pode escrever isso como uma soma de expoentes, né? Eu conservo a base e eu somo os expoentes. Pessoal, todo logaritmo, ele é um expoente. Então, isso aqui, log na base 2 do 4 vezes o 8, ele pode ser escrito como uma soma de logaritmos. Por que soma?
Olha lá comigo. Eu posso escrever isso aqui como log na base 2 do 4 mais o log na base 2 do 8. Por que eu posso escrever isso aqui com uma soma? Porque pensem comigo o seguinte. Isso aqui é um expoente que eleva o 4, aqui eleva o 2 e vai dar o 4. Esse aqui é o expoente que eleva o 2 e vai dar 8. Vocês concordam que esse expoente aqui é o 3, né? É o 3 que eleva o 2 que vai dar 8. E esse expoente aqui é o 2 que eleva o 2 e vai dar 4. Então, pensem comigo. Esse cara aqui, qual é o expoente que eleva o 4, que eleva o 2 e dá 4? É o 2, né? O expoente 2. Qual é o expoente que eleva o 2 e dá 8? É o 3. Então, pessoal, o expoente que quando a gente calcula assim, ó, log na base 2, 4 vezes, se a gente for fazer 4 vezes o 8, o que é o 4 vezes o 8 aqui? Travou. 4 vezes 8, 32. Então, pessoal, qual é o expoente que eleva o 2 e vai dar o 32 aqui? Se a gente decompor o 32, é o 5. Ó, que é exatamente o expoente aqui mais esse 3 aqui, ó. Então, se eu somar o 2 com o 3, vai dar o 5, que é exatamente esse valor aqui, tá? Então, por que a gente soma os expoentes, né? Por que a gente vai somar esses logaritmos? Porque cada logaritmo, ele é um expoente, ele representa um expoente. Então, quando eu vou separar o 4 do 8, essa multiplicação, ela vai se transformar numa soma. Então, o que diz essa primeira propriedade para nós? Quando a gente tem log de A, log na base A de B vezes C, a gente pode dizer que isso aqui é log na base A de B vezes log, somado, mais log na base A de C. Tá? Então, essa é a primeira propriedade. Eu tentei mostrar ali com números para vocês compreenderem ela, mas basicamente é o quê? Lembrar das propriedades da potência. Quando a gente tinha multiplicação de potências da mesma base, conservava a base, somava os expoentes. Como o logaritmo ele representa um expoente, quando a gente tem multiplicação no logaritmando, eu posso separar em dois logaritmos como uma soma. Então, essa é a nossa primeira propriedade. Multiplicação no logaritmando eu posso separar numa soma. Depois eu vou mostrar exemplos para vocês de como é que a gente utiliza essas propriedades com algumas estratégias para resolução. O mesmo raciocínio, e eu acho que daí eu não vou precisar explicar tanto, mas o mesmo raciocínio aqui, ó, é na divisão. Então, quando a gente tiver divisão no logaritmando, por exemplo, log na base A agora do B dividido pelo C. Ó, se na multiplicação a gente conservava a base e somava os expoentes, então na primeira propriedade, uma multiplicação no logaritmando vai ser uma soma de logaritmos. Na divisão de potências de mesma base, qual era a regra? Conservava a base, diminuía os expoentes. Então, nesse caso aqui, na divisão, a gente vai conservar a base A do logaritmo e transformar em dois logaritmos subtraindo. Então, ficaria log na base A de B menos o log na base A de C. Lembre-se sempre, é o primeiro, é o numerador ali, né, o dividendo, desculpa, menos o divisor, o denominador no caso, certo? E a terceira propriedade que nós vamos ter aqui, eu não vou explicar com números a segunda porque eu não vejo necessidade. É o mesmo raciocínio da de cima, tá, pessoal? A terceira é quando a gente tem potência de potência. Então, por exemplo, esse Bzão está sendo elevado a um Czão ali, estão vendo? Ó, ok? Então, eu tenho esse expoente Czão ali elevando esse Bzão. Pelas propriedades da potência, o que a gente faz de uma potência com uma potência, né? A gente multiplica. Então, esse C aqui, ó, ele vem pra frente multiplicando o log na base A de B. Por que ele vem multiplicando? Pensem comigo aqui o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, esquece o expoente C. Log na base A de B é um expoente, como a gente viu na definição de logaritmo. Então, eu tenho esse expoente elevado a um outro expoente.
ou seja, eu tenho uma potência de uma potência. E o que a gente faz dos expoentes com as duas potências? Eu vou multiplicar. Então, se isso daqui é um expoente e ele está sendo elevado a outro expoente, a gente pode multiplicá-los pela terceira propriedade da potência. Então, nos logaritmos, a terceira propriedade que a gente tem dos logaritmos é a propriedade quando eu tenho um expoente no logaritmando, ele poderá vir para frente multiplicando. Vejam que as três propriedades do logaritmo são as três propriedades da potência que vocês já estudaram, inclusive no ensino fundamental. Alguns lembram mais, outros lembram menos, né? Mas basicamente são essas três propriedades. Vamos para alguns exemplos agora. Olha lá. Primeiro exemplo aqui, ó. Eu peguei do livro do Paiva ou do livro do Dante, tá? Os exemplos que eu vou trazer para vocês aqui. Então, esse aqui é do livro do Paiva, tá? E ele diz assim: adotando log na base 2 de 5 como sendo 2,32, calcule o log na base 2 de 125. Então, percebam que aqui, o que eu tenho, pessoal? E são essas estratégias que eram utilizadas na tabela de logaritmos. Então, por exemplo, lá nas tabelas de logaritmos, a gente tinha assim, log na base 2 do 5 era 2,32, alguém tinha calculado. Né? Que o expoente que eleva o 2 e dá 5, inclusive isso foi uma pergunta na nossa aula, alguém, não sei quem foi, que falou 2,5, acho que foi a Amanda. Ela falou, 2,5. O chute foi bom, Amanda, né? Tá pertinho ali do 2,32. Então, essas tabelas de logaritmos, elas continham esses logaritmos. Então, eles tinham lá, log na base 2 de 5, alguém tinha calculado. Era 2,32 aproximadamente. Então, a partir desse logaritmo, na base 2 do 5, eu conseguiria calcular o log na base 2 do 125. Como é que a gente faz isso? A ideia é a mesma de quando a gente tinha as equações exponenciais. A gente vai decompor esse 125. Então, vamos lá. Log na base 2. Se eu decompor o 125, né? Decompor ele lá por 5, 25, por 5 vai dar 5 e 5 vai dar 1. A gente tem 5 ao cubo. Olha só. Pelas propriedades que a gente viu, nós temos uma propriedade da soma, da subtração e da potência. O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Eu não posso botar esse 3 aqui para frente pela propriedade 3? Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 3 que multiplica o log na base 2 do 5, ó. E aí, me facilitou. Agora, eu consigo calcular o log na base 2 do 125, por quê? Porque esse valor aqui eu tenho, né, galera? Ó, quanto é que é o log na base 2 do 5 que ele me deu lá no enunciado? Isso aqui é 2,32. E isso aqui, vezes 3, 3 vezes 2,32 vai dar 6,96, ó. Então, essas propriedades, elas me auxiliam a vir de um logaritmo e chegar em outros logaritmos, né? Então, essas tabelas de logaritmos que existiam antigamente nos livros, nos auxiliavam a chegar em outros, eles tinham geralmente os números primos, né, como nas tabelas, e a partir deles a gente chegava em qualquer outro logaritmo, por exemplo, de base 2, e potência 5, né. Paulinha, para que eu tenho que saber isso, né, por que eu tenho que saber se hoje eu tenho calculadora? Ótimo, você vai usar a calculadora. Inclusive, no livro tem alguns exercícios para uso da calculadora que eu recomendo, no fim da aula eu vou recomendar para que vocês façam, tá? Mas, pessoal, a gente nunca pode dizer sempre de questão de utilidade, né? Mas que existe, e que eu vou saber que isso existe, isso vai auxiliar para eu tomar certas decisões na minha vida. Outra coisa, isso aqui cai muito em vestibular, tá? Alguns exercícios do livro que a gente vai ver, eu não vou dar todos para fazer, mas quem quiser fazer todos os exercícios da página do livro, tem muitos exercícios, problemas envolvendo logaritmos, onde é necessário utilizar essas propriedades. Por quê? Porque a questão que está lá, o exercício que está lá, o vestibular, o Enem, eles vão dar, por exemplo, log na base 2 de 5, para você, que nem aconteceu agora nesse exercício, e ele vai solicitar, no meio da conta lá, do problema, você vai se deparar com log na base 2 do 125. E aí você vai ter que resolver utilizando das propriedades para chegar no resultado. Tá?
tá? Então, é bem comum esse tipo de situação acontecer. Deixa eu fechar o exemplo 1. Deixa eu pegar o exemplo 2 agora. Olha só, esse exemplo 2 também é do Paiva. E ele diz o seguinte: adotando log na base 5 do 7 e log na base 5 do 2, calcular log na base 5 do 14. A ideia aqui agora é o seguinte: o 14, ele não é uma potência de 7, porque não é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 que vai dar 14. Não é uma potência de 2, né? Mas qual é a ideia que a gente pode calcular log na base 5 do 14, tendo log de 7 e tendo o log de 2? A ideia é a seguinte: a gente tem em mente as 3 propriedades, que são essas daqui. A ideia agora, então, é tentar transformar o logaritmando ou em uma multiplicação, que eu consigo separar, ou em uma divisão, ou em uma potência. Então, a estratégia aqui, nesse caso, e em vários outros, é tentar transformar esse logaritmando em um produto, em uma divisão ou em uma potência. Então, como é que a gente vai fazer para determinar o log na base 5 de 14? Eu vou decompor o 14. Na decomposição, eu vou achar uma multiplicação que represente o 14. Então, se eu dividir por 2, vai dar 7. Se eu dividir por 7, vai dar 1. Então, o 14 pode ser escrito como uma multiplicação de 2 vezes 7. Então, olha lá o que vai acontecer. Log na base 5 de 2 vezes... Opa, 2 vezes o 7. O que eu fiz assim? 2 vezes o 7. O que vai dar isso aqui, então? Vai ficar, na multiplicação, escrito como uma soma. Então, como eu tenho um produto, eu posso escrever isso aqui como uma soma. Então, a gente vai ter log na base 5 de 2, mais, como é uma multiplicação, log na base 5 do 7. E esses dois logaritmos eu tenho lá no enunciado, né? O log na base 5 de 7 é 1,21 e o log na base 5 de 7... ao contrário, né, pessoal? 0,43, a prof trocou. Log na base 5 de 2 é o 0,43, log na base 5 de 7 é 1,21. A prof trocou ali, mas a ordem dos fatores não, a ordem das parcelas não altera a soma. Quanto é que vai dar essa soma? 1,21 mais 0,43, 1,64, ó. Certo? Vamos ver aqui, ó, log na base 5 de 3,5. 3,5, número decimal, né? Tem gente que já vai pensar o seguinte: opa, 3,5, o 7 e o 2, 3,5 não dá para decompor, mas o 3,5 não é a metade do 7? Ou seja, 3,5 eu não podia escrever aqui como 7 dividido por 2? Alguns já vão pensar diretamente isso. Quem não pensou diretamente isso, pode fazer o quê? Pode pegar o 3,5 e escrever na forma de fração. Então, 3,5 na forma de fração é 35. Como são só uma casa decimal, são os décimos, sobre 10. Ó. E aí, simplificar essa fração. Se a gente simplificar por 5, desculpa, vai dar 7 meios, ó. E aí, a gente pode jogar para cá os 7 meios. E aí, como é que fica? Divisão, né? A divisão, ela pode ser escrita como uma subtração de 2 logaritmos. Então, log de 5 na base 5 de 7 menos o log na base 5 de 2, ó. Ou seja, é a segunda propriedade da divisão no logaritmando. Então, log na base 5 de 7 é 1,21 e o log na base 5 de 2 é 0,43. E aqui diminuindo, a gente vai ter 0,78. Acho que é isso, né? Se eu estiver errada também, vocês me corrijam depois. Então, percebam que todos os logaritmos que a gente vai calculando aqui, eles precisam ser escritos. A gente precisa achar alguma estratégia, né? No 14, ali no 3,5, de escrever esses números como sendo alguma continha entre o 7 e o 2. Por que o 7 e o 2 nesse caso? Porque foi o que ele me deu. Ele podia ter me dado outros números, então a gente teria que arrumar estratégias para
calcular a partir desses números. E aí a gente consegue escrever esses logaritmos como os que eu tenho no enunciado e calculá-los. Agora, olha só. Agora a gente vai ver aqui que o que acontece com a letra C. A letra C, ele pede pra gente calcular, pessoal, log na base 2 do 7. Percebam que a base deste logaritmo aqui, ó, a base dele não é 5. E lá em cima a gente tem log na base 5. Eu vou deixar ele de ladinho e eu vou fazer depois. Eu vou pular ele, eu vou resolver. Letra D, log na base 5 de 28. Olha só, eu tenho que pensar em escrever o 28 como uma potência ou uma multiplicação ou uma divisão, porque potência, multiplicação e divisão, porque são as três propriedades. A potência da potência, a multiplicação e da divisão. Então, eu tenho que pensar em escrever o 28 como uma potência ou uma multiplicação ou uma divisão que utilize o 7 e o 2. Por que o 7 e o 2? Porque é o que eu tenho. E ele pode também, um detalhe, usar o 5. Por quê? Porque se eu tenho 5 no logaritmando e na base, eu consigo calcular esse logaritmo, ele é 1. Lembra quando a base e o logaritmando eram iguais, dava 1 esse logaritmo? Então, eu tenho que arranjar potência, multiplicação ou divisão para chegar no 28, que se utilize do 2, do 7 ou do 5. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho a decomposição do 28 para ver como que ele é. Dá por 2, 14. Opa, o 14 aqui que a gente já usou, ó. Dá por 2 fica 7, dá por 7 fica 1. 2 vezes 2 vezes 7. Então, olha lá. O log na base 2 do 28, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 7, ó. Ok? Paulinha, alguém vai me perguntar, como deu 14 aqui na decomposição? Eu podia usar a letra A, o resultado que eu achei na letra A? Poderia, tá? Você poderia utilizar aquele resultado vezes 2 ali, né? Enfim, mas eu vou fazer assim, tá, pessoal? Agora, o que a gente pode fazer? Utilizando das propriedades, eu posso separar essa multiplicação. Então, eu posso escrever isso aqui como log na base 2 de 2 ao quadrado, mais o log na base... Ai, não é base 2, é base 5. A prof tá viajando aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Opa. Base 5, né, galera? Alguém já deve estar surtando ali vendo meu vídeo. Base 5 de 7. Agora tá tudo certo. A base 5, log na base 5 de 2 ao quadrado, eu posso arrumar isso aqui também, né, pessoal? Esse 2 pode vir pra frente multiplicando. Então, 2 que multiplica log na base 5 de 2, mais o log, esse aqui já tá pronto, né? Log na base 5 de 7. Pronto, que sentido? Eu já tenho o resultado dele, né? Então, substituindo os valores agora, log na base 5 do 2 é 0,43, então 2 vezes 0,43, mais o log na base 5 de 7, que eu tenho resultado, 1,21. Isso aqui, então, vai dar 0,86, né? 2 vezes 0,43, 0,86 mais 1,21, 3,09? Não, 0,8. 6. Não é 9, é 7 aqui, né? 3,07. Ok? Agora, letra E. Log na base 5 de 0,7. Olha só. 0,7, que fração é essa? Ó, viu o número decimal? Já bota em fração, porque daí como vai ficar a fração, você consegue separar em dois logaritmos subtraindo, né? Pela segunda propriedade. Então, ali, ó, a gente vai escrever log na base 5, os 7 décimos, né? Porque é só uma casa decimal. Ó. Aí, a gente vai separar numa subtração. Log na base 5 de 7 menos o log na base 5 de 10. Ai, 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 ai. Como é que vai ficar isso aqui, galera? O log na base 5 do 7, a gente tem aqui no enunciado, né?
1,21. Agora, esse log na base 5 do 10, eu não tenho. Como é que a gente pode escrever o 10? Se eu decompor ele aqui, pessoal, dá por 2, ele vai ficar 5. Dá por 5, ele vai ficar 1. Então, olha aqui, ó, o 10 é 2 vezes o 5. Então, eu posso escrever o 10 como uma multiplicação de 2 vezes o 5. E aí, eu posso separar, né? Eu vou botar aqui pra cima que é melhor, tá? Então, a gente tem 1,21 menos... Cuida que esse menos é pra todo mundo, né? Vamos separar aquilo ali numa soma. Log na base 5 de 2 menos o log na base 5 do... Menos não, mais, que é multiplicação do 5, certo? Agora a coisa já ficou melhor. Por quê? Porque log na base 5 do 2 eu tenho, tá lá no enunciado, é 0,43. E o log na base 5 do 5 eu também sei, porque quando a base e o logaritmando são iguais, significa que esse logaritmo é 1. Então, olha lá, pessoal, 1,21 menos 0,43, que é o log na base 5 de 2 que está lá no enunciado, mais log na base 5 de 5, que é 1, a gente vai ter 1,21 menos 1,43. E aí, nós vamos ter aqui 0, negativo, né? Porque o 0,43 é maior. 22. 0,22 negativo. Percebam que o expoente que leva o 5 para chegar no 0,7 é um expoente negativo, né? Que vai dar aqui na letra E. Joinha, pessoal. E na letra F, acontece a mesma coisa que acontece na letra C. Nós temos que calcular um log na base 14 da raiz de 7. A base não é 5. Então, que estratégia que a gente vai utilizar para calcular um logaritmo de uma base, tendo informações de um logaritmo de outra base? Utilizando algo que é a mudança de base de um logaritmo, ou seja, eu posso escrever uma potência em outra base. E aí que está o xananã também do logaritmo, que ele facilita essas nossas contas aqui. A mudança de base, ela é uma propriedade também dentro dos logaritmos, tá, pessoal? Eu não vou, nesse vídeo aqui, explicar o porquê que isso ali dá certo. Quem quiser pode me mandar um WhatsApp ali, professor, eu queria saber por que essa propriedade funciona, né? Como é que isso ali, qual é a regra daquilo ali, porque tem gente que se interessa em saber fazer, tá? Em saber entender de onde é que vem. Então, olha só, deixa eu pegar aqui. Aqui está, não, eu vou deixar as 3 propriedades, eu vou abrir um outro Paint para falar da mudança de base. Então, eu poderia chamar a mudança de base como uma 4ª propriedade, tá? Como é que funciona isso daqui? Imaginem que eu tenho o seguinte, log na base A de B. E eu quero escrever esse logaritmo de base A, eu quero escrever ele em outra base, uma base que não seja A. Como a gente viu ali no exercício, eu tenho log na base 2, mas eu preciso de um log na base 5, né? Eu preciso de outra base. Então, isso aqui pode ser escrito como uma divisão de logaritmos, cuidado, que é diferente da propriedade que a gente viu. Então, eu vou dividir e vou chamar uma nova base, vou chamar ela de K, por exemplo, do Bzão, dividido por log na base K do A, tá? Percebam que essa propriedade que a gente viu aqui, ó, log na base A de B dividido por C, é bem diferente dessa aqui que eu tô mostrando para vocês, né? Percebam que essa que é a propriedade da mudança de base, a gente chama ela de propriedade da mudança de base, tá, pessoal? De base. Essa propriedade de mudar a base, ela é uma propriedade que eu vou dividir logaritmos. Isso aqui não tem divisão de logaritmos, tem divisão no logaritmando ali, tá? Então, cuidem para não confundir essas duas propriedades. Então, toda vez que eu quiser mudar a base do meu logaritmo, eu posso utilizar essa propriedade. Percebam que aqui em cima fica o logaritmando
e no logaritmo de baixo fica a base, tá? Então, a nova base é k, e aí no numerador fica o logaritmando bzão e no denominador a base a. Vamos aplicar essa propriedade aqui onde a gente está fazendo os exercícios, nesse exemplo 2. Então, percebam que aqui, pessoal, a gente tem na letra C log na base 2 de 7. Mas lá no enunciado, eu tenho log na base 5. Então, como é que eu posso utilizar a mudança de base para esse log na base 2 da letra C ser um log na base 5? Por que eu quero escrever esse log na base 2 e em base 5? Porque eu tenho informação de logaritmo na base 5. Eu não tenho informação de logaritmo na base 2. Então, eu vou transformar essa base para a base 5. Então, olha só. Como é que fica o log na base 2 de 7 escrito em outra base? Que base que eu quero aqui? 5. Por quê? Porque o enunciado diz isso. Log na base 5, o enunciado. Então, vai ficar assim. Log na base 5 dividido aqui, né? Ó, log na base 5. De quem? Numerador vai o 7, no denominador vai a base 2, ó. Então, como é que vai dar isso aqui, pessoas? Isso aqui vai ficar log na base 5 de 7, eu tenho lá no enunciado. 1,21. Dividido por log na base 5 de 2, 0,43. Aqui a gente pode dividir 121 multiplicando por 100 em cima e embaixo, né? 121 por 43. Aí eu vou fazer rapidinho para não perder tempo aqui. 121 dividido por 43. 2,81 mais ou menos, tá, pessoal? Aproximadamente. Não dá 2,81. Ah, dá, tá certo. 2,81, ó. Já a letra F, se vocês olharem ali, a gente tem log na base 14 da raiz de 7. Ixi, raiz com logaritmo. Ah, professora, vamos lá. Aqui comigo. Log na base 14 da raiz do 7. Primeira coisa, eu vou ter que mudar essa base, porque eu não tenho nenhuma informação de logaritmo em base 14. Eu tenho de base 5. Então, vamos escrever tudo em base 5. Então, vai ficar log na base 5 da raiz do 7 sobre log na base 5 do 14. Esse log na base 5 do 14, a gente calculou lá no item A aqui, ó. A gente tem ele, né? Era 1,64. Era. Opa, denominador. Era a soma, né? 1,21 mais 0,43. 1,64. Ok? Agora, como é que eu vou calcular log na base 5 da raiz de 7? Primeira coisa, aquela raiz pode ser escrita na forma de potência, né? De expoente fracionário. Então, olha lá, eu posso escrever isso aqui como log na base 5 de 7 elevado a 1 meio. E aí, eu posso colocar esse 1 meio para frente pela propriedade. Então, a gente tem 1 meio que multiplica log na base 5 de 7, 1,21, sobre 1,64. Pessoal, aqui, ó. Ai, professora, fração multiplicando número decimal, que rolo. Gente, 1 meio. 1 meio não é metade? Então, se eu multiplico por 1 meio, é a metade do número. Metade do 1,21. Metade do 120 é 60. Então, metade do 1,2 é 0,6. Metade do 1,021 é 0,605, ó. Certo? E aí, eu vou dividir por 1,64. Aqui, até, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu pegar aqui, ó. O livro do Paiva, ele traz esses exemplos, onde? Volta. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o finalzinho, ó, 1 meio vezes 1,21, né? 0,43, que é a primeira que a gente já tinha resolvido, né? Tá aproximadamente aqui, ó, 0,37, tá, pessoal? Já vou usar ali, que aí já vai 0,37, ó. Tá? Fechar aqui. Vamos ver agora um outro exemplo. Esse aqui tá no livro do Dante, tá, pessoal? Diz assim, ó. Se log de 2 é A e log de 3 é B, expresse log de 72 em função de A e B.
Qual é a base desse logaritmo? Se ela não existe ali, é 10. Então, a gente tem um log na base 10 do 2 e a gente tem informação de log na base 10 do 3. E ele quer saber quanto é que é log na base 10 do 72. Gente, o que a gente fez no exercício anterior? A gente tinha log na base 5 do 7, log na base 5 do 2. A gente tentou escrever os números, ou como multiplicação, ou como divisão, ou como potência do 7, do 2 ou do 5. Então, o que eu vou tentar fazer aqui agora com o 72? Tentar escrever ele como uma multiplicação, ou como uma divisão, ou como uma potência, utilizando quem? Quem tá lá no meu enunciado, ó, o 2, ou o 3, ou o próprio 10, que é a base, que também dá para ser utilizado. Então, vamos lá, vamos decompor esse 72. Dá por 2 fica 36, dá por 2 fica 18, dá por 2 fica 9, dá por 3 agora, né? E por 3 fica 1. Olha só o que é o meu 72. O meu 72, ele pode ser escrito como log de 2 elevado ao cubo, ó, 1, 2, 3, vezes o 3 elevado ao quadrado, ó, 1, 2, ó. Perfeito? Então, agora eu escrevi o 72 como uma multiplicação e potência de 3 e de 2. O que eu vou fazer agora? Vou utilizar as propriedades. Que propriedades que a gente tinha que podem ser utilizadas aqui? Como a gente tem uma multiplicação no logaritmando, ele pode ser escrito como uma soma de logaritmos. Então, eu vou somar o log de 2 ao cubo com o log de 3 ao quadrado. Ó, utilizei a primeira propriedade aqui. Seguindo, que propriedade que a gente pode utilizar ainda? Percebam que lá no nosso enunciado eu tenho log de 2. Eu não tenho log de 2 ao cubo. Então, aquele cubo ali, ele tem que sair. E a gente pode usar a terceira propriedade, colocando esse 3 para frente e multiplicando, né? Então, ficaria 3 vezes o log de 2, mais, ó, o 2 também, ó, 2 vezes o log de 3. Percebam que agora eu consigo substituir o que o meu enunciado diz. Ele não disse que log de 2 é A? Então, é 3 vezes o A, mais 2 vezes, quanto é log de 3? O B. Então, quem é o log de 72 em função de A e B? 3A mais 2B, tá? É até melhor quando um exercício utiliza letrinha, né? Qual era a diferença do anterior para esse que tem letrinha? Ah, professora, complicou a letrinha. Não, a letrinha até ajuda. Porque lá no exercício anterior, quando a gente substituiu o logaritmo, eu ainda tinha que fazer as continhas com os decimais, lembram-se? Aqui não. Eu só coloquei o A, o B no lugar do log de 2 e 3, respectivamente, e deixei a expressão escrita com Azinho e Bzinho, né? Então, 3A mais 2B é o log de 72, utilizando aquela informação do enunciado para log de 2 e 3, certo? Vamos lá. Questão 3, tchau. Vamos ver aqui, ó. Exemplo 4. Só tem mais 2. Escreva log na base 2 de 8 usando logaritmos na base 10. O que ele pediu para nós? Usar outra base. Qual é a propriedade da mudança de base? Alguém vai dizer assim, ai, mas Paulinha, log na base 2 de 8, não é 3? Né? Por que ele quer isso? Não. Nós vamos utilizar uma estratégia, só um exercício que eu coloquei aqui para nós, verificarmos novamente aquela propriedade da mudança de base. Então, como é que eu escrevo? Log na base 2 do 8 na base 10. Eu vou colocar no numerador o 8 e no denominador o 2. Vejam que eu não coloquei a base. Por quê? Porque ela é 10. É só isso, ó. Aplicamos a mudança de base aqui. Tá bem? Escrevemos um logaritmo que era de base 2 para um logaritmo que era base 10. Então, por exemplo, na calculadora, a gente só tem logaritmo na base 10, a maioria delas, né? Não quer dizer que tenham calculadoras que calculem logaritmos de outra base, óbvio que tem. Mas nas calculadoras comuns, a gente só tem base 10. Então, isso aqui me facilita, por exemplo, se eu não tenho log na base 2 de 8. Vamos supor que fossem outros números, né, pessoal? Que eu não conseguisse calcular de cabeça. Eu poderia separar e mudar para a base 10 para utilizar a calculadora. Tá? Beleza. E o último exemplo que eu trouxe para nossa aula
é esse aqui, ó, também do Dante, tá? Ele pede o seguinte: escreva as expressões a seguir por meio de um único logaritmo. Então, percebam que na letra A a gente tem 3 vezes o log na base 4 de 7. Ele quer só um log, que não tenha continha nenhuma, nem soma, nem multiplicação, nem nada, mas que a gente escreva tudo num único logaritmo. Então, como é que a gente poderia escrever essa letra A aqui, ó? Essa letra A é 3 vezes o log na base 4 de 7. A gente não podia tirar aquele 3 lá da frente e colocar como expoente no 7, ó, como se fosse o inverso da nossa terceira propriedade, ó? Pode, né? Então, assim como o 3 está lá na frente multiplicando, ele volta ficando no expoente. É como se a gente fizesse o contrário da propriedade, percebem? Né? Olha só a letra B. A gente tem log na base 3 de x menos log na base 3 de 2. Log na base 3 de x e log na base 3 de 2 estão numa mesma base. Então, se ele está numa mesma base, a gente consegue juntar isso num único logaritmo. Assim como a gente consegue separar, a gente consegue juntar, né? Porque a propriedade, ela vai e volta. Como essa propriedade é menos, a gente tem uma subtração ali entre os dois, significa que o que vai acontecer no logaritmando? Olha lá, ó, deixa eu pegar aqui. Se a gente tem subtração aqui, ó, de logaritmos, a gente pode transformar como uma divisão no logaritmando. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode escrever log na base 3 de quem? Do x dividido, porque é subtração, pelo 2, ó. Escrevi aquela subtração num único log, tá? É só para verificar a propriedade. A letra C, a gente tem logaritmos de mesma base, que é 1/2, log na base 1/2 de 6, mais log na base 1/2 de 3. Opa, se é soma, o que eu tinha no logaritmando? Pela propriedade, quando é uma soma, aqui, ó, a gente tem uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever como um único log na base 1/2 de quem? Do primeiro, que é o 6, vezes o 3, ó. E, consequentemente, a gente pode escrever isso aqui como log na base 1/2, 6 vezes 3, 18, ó. Certo? E, por último, a letra D. Eu tenho log na base 5 do 4, mais log na base 5 do x, menos o log na base 5 do 3. Eu tenho uma soma e uma subtração. Então, se é soma, eu tinha uma multiplicação. Se é soma, eu tinha uma divisão. Então, vamos lá. Como as bases são iguais, tudo é base 5, eu vou escrever log na base 5 de quem, galera? Como o log na base 5 de 4 está somando com o log na base 5 de x, então a gente vai ter o 4 mais o x, né? Ó, por quê? Porque tá multiplicando, porque tá somando, então vai multiplicar, né? 4 vezes o x. Não, deixa eu fazer o vezes um pontinho com o mouse aqui, que aí fica melhor. Vezes, né? Vezes o nosso x, ó. Por que vezes? Porque a gente tem uma soma aqui, ó. Então, vai multiplicar o logaritmando. E como aqui é uma divisão, uma subtração, ai Jesus, vai dividir por 3, ó. Fechou. Então, fica log na base 5 de 4 vezes o x dividido pelo 3. Então, essa multiplicação é pela soma e o divisão pelo 3 é pela subtração aqui. Essas propriedades, alguém vai dizer, ai, professora, mas é muito difícil e tal. A ideia é sempre o quê? É eu pegar o número que está lá no logaritmando, viram que eu fiz com 72? Decompus ele. Número decimal, escreve em fração, reduz a fração. Todos os exercícios, essa é a ideia. É pegar o número que está ali e ir decompondo a fração que está ali também, ir decompondo até chegar. Eu vou escrever aqui agora para vocês os exercícios que eu vou querer que vocês façam e que eu vou postar a solução, tá? No livro do Dante, vai ser página 182, é a mesma página que eu dei na aula passada, tá? Nós vamos fazer a questão 10 até a 13, tá? São 4 questões. Então, até a 14, são 5.
até a 14 e a questão 19, vocês também vão fazer. E na página 184 também tem uns exercícios bacanas, que é bem parecido com o que a gente fez aqui hoje. Eu quero que vocês façam a questão 24 e 25. E como desafio nessa mesma página, as questões 27 e 28. Ficam como desafio, tá? E o Paiva, e no livro do Paiva, eu gostaria que vocês fizessem na página 243 a questão número 2, que já era a mesma página lá. E na página 247, as questões 9 até a questão número 13. Essas duas aqui, galera, ó, quem quiser, vou até escrever, quem quiser pode fazer a página toda. Então, assim, na página, quem quiser estudar, né? Tem gente que quer vestibulares mais concorridos, tem gente que quer fazer medicina, tem gente que quer entrar numa UFSC, né? Numa federal. Eu aconselho a fazer todas as páginas do Paiva, tá? Do Dante eu já dei a maioria deles. Mas o Paiva, os outros exercícios, tanto dessa página 243 quanto da página 247, são problemas que envolvem logaritmos. E os problemas que envolvem logaritmos é um próximo tema, que é quando a gente vai ver função logarítmica, tá? Que é o assunto derradeiro, final do nosso ano letivo. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, a Prof tá no WhatsApp para resolver para vocês. Quem fizer essas questões extras do Paiva e não conseguir chegar no resultado, ou o desafio ali, a questão 27 e 28 na página 184 do Dante, venha falar comigo, tá bem? Um abraço a todos vocês, bons estudos e até a próxima!